Muito bem, amados ouvintes, nós estamos de volta para a nossa aula, onde nós estaremos dando a última aula deste mês sobre a história de missões. História de missões extremamente interessante, porque nos motiva e nos mostra como Deus agiu através da história, usando homens e mulheres para realmente realizar a obra do Senhor. Como é interessante Deus usar pessoas. Nós que éramos perdidos, nós que éramos totalmente ingratos, muitas vezes confiando nas nossas próprias justiças, nas nossas próprias obras, e Deus, na sua grande misericórdia, levanta pessoas para serem usados na mão dele. Essa pessoa chega a converter o Senhor Jesus Cristo, vida transformada, e Deus pega uma pessoa simples, uma pessoa, muitas vezes vocês vão notar aqui, quando eu vou notando aqui na história de missões, muitas pessoas simples, pessoas que não eram de destaque de forma nenhuma, e poderosamente usadas nas mãos de Deus para abrir missões nos continentes asiáticos, na África, nas Américas. Isso é, para nós, evidência de que Deus, ele usa alguém que humildemente se humilha perante ele e obedece o chamado de Deus. O chamado de Deus é forte no coração de um ser humano que ama Jesus Cristo, que entrega a sua vida completamente a ser usado nas mãos de Deus. E assim foi na vida deste primeiro que nós estamos falando agora de missões. Já falamos sobre os pais da igreja, já falamos no começo, nos primeiros 400, 500 anos, aí entramos na Idade Média e agora nós estamos chegando numa época depois da reforma da igreja, no momento da reforma. Então nós estamos chegando agora num momento que se chama de Era de Missões Modernas. Agora vocês vão estranhar, né? Porque nós estamos falando de ainda 1760. Então, como é essa era de missões modernas? Bom, é quando as missões começaram de organizar, e essas missões organizando com várias pessoas de várias igrejas, então enviam missionários. O pai de missões desta que nós estamos falando da era moderna, de missões modernas, é William Carey. William Carey foi um missionário para a Índia. Ele começou uma nova era na história de missões. Ele nasceu na Inglaterra, ele foi sapateiro aos 16 anos de idade e continuou essa profissão até ele ir para missões e para a Índia. Nós entendemos que ele tinha dificuldade, né? Ele tinha dificuldade da sua saúde, ele tinha muita dificuldade, mas aos 17 anos de idade ele converte ao Senhor Jesus Cristo e tem um ditado que dizia sobre William Carey, desde novo, o que Carey começa, ele sempre termina. Foi isso que foi falado deste servo do Senhor, William Carey. E foi difícil mudar a mentalidade das igrejas na Inglaterra para enviar missionários. Então, congregados vários líderes de várias igrejas, ele fez uma pregação no dia 31 de maio de 1792, uma pregação que marca a história de missões. Aqui nós vemos, então, onde ele prega em Isaías 54, 2 e 3, e ele divide o seu sermão em duas partes. A primeira parte, espere grandes coisas de Deus, e a segunda parte, tente grandes coisas para Deus. Então, nós entendemos, então, aqui, que falar, essas palavras memoráveis, um clássico no mundo de missões hoje. Pessoas que passam com momentos de combate, dificuldade de missões, lembram, espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus. Assim, então, motivou muitos ali
das igrejas batistas e outras igrejas envolvidas aí na Inglaterra, de enviar, então, este servo do Senhor para a Índia, para o continente asiático. E assim, então, Carey, ele, mesmo com todas as suas dificuldades, ele leva, então, a palavra de Deus. Alguém perguntou: há uma mina de ouro na Índia, porém parece achar-se no centro da terra. Quem se anima a explorá-la? Foi perguntado por um médico chamado John Thomas. E Carey, que estava ali, a mina é as almas para converter, né? Carey então responde: eu me atrevo a descer. Lembrai-vos, porém, de que vós tendes de suster os cabos. Então, a igreja que envia sustentar o missionário que estão enviando para o campo missionário. Então, assim, começou então esses primeiros passos de missões como a gente conhece hoje, né? De igrejas enviar e pastores se reunir e, junto com suas igrejas, então sustentar o obreiro na obra. Então, Carey teve muita dificuldade, sua esposa morreu, faleceu, muitas dificuldades com os missionários novos que chegaram, houve alguma divisão, começou uma outra missão chamada a missão de Serampore, né? E mais tarde ele voltou à missão de origem, mas a palavra monumental, o que Carey deixou mesmo, vocês não vão acreditar, amados ouvintes. Ele traduziu a Bíblia toda, ou em parte, em 35 línguas e dialetos. Um servo do Senhor. Não é? Em 1801, saiu o primeiro exemplar do Novo Testamento em Bengali, ali para o povo indiano. Então, este homem simples, um sapateiro, um homem que começou do nada, tocado por Deus aos 17 anos de idade, mais tarde enviado por esses pastores ali na Inglaterra, ele foi o maior linguista entre todos os missionários que nós temos na história. Usado grandemente por Deus, um dom mesmo de entender as línguas e traduzir e colocar a Bíblia na língua do povo onde ele trabalhava. Então, queria só deixar aí um pouquinho sobre este grande homem chamado William Carey, né? Outro homem de Deus que foi grandemente usado na América do Norte, também levando o evangelho para a Índia, foi um homem chamado Adoniram Judson. Agora, o Adoniram Judson, ele se tornou um motivador lá nos Estados Unidos. Como Carey foi na Inglaterra, né? Ele motivou muitos a entrarem no campo missionário lá dos Estados Unidos. Então, agora começa a envolver. Aqui nós estamos olhando 1780, 1800, na virada ali no século 17, né, para 18. Então a gente começa a ver, então, o envolvimento agora de missões norte-americanas. Até então era Escócia, muita coisa na Escócia e muita coisa da Inglaterra, né? E agora Adoniram Judson, ele converteu ao Senhor Jesus Cristo, foi chamado ao ministério, à obra missionária, e ele então começou uma grande obra em Birmânia, ali perto da Índia, também um dos países asiáticos. Então foi grandemente. Ele fez uma coisa interessante. Tinha um método de missões diferente. Sabe o que Judson fazia? Judson, ele fazia o que se chama, naquela época, tinha os que se chamam os Ayat. Os Ayat era um lugar pelos birmaneses onde que eles ficavam. No calor do dia, eles reuniam então para descansar e discutir os eventos debaixo assim de uma tenda, mais ou menos assim, como a gente podia dizer, né? E ali então eles abrigavam debaixo desse lugar e começavam assim a conversar sobre muitas coisas. O que Judson fez?
Ele construiu, então, uma cabana de 6 metros por 6 metros, abrigava, então, pessoas que queriam sair do calor do dia, lá na Índia, né? Muito quente lá na Índia, e assim sentava para conversar sobre a cultura, sobre o povo, aprendeu muito da cultura e foi através desse local que ele começou de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Veja bem, usou algo da cultura ali da Índia para apresentar o Evangelho e muitos ali, aliás, dos birmaneses, converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então a obra começou desta forma. Como Deus usa coisas tão pequenas, né, para um impacto tão grande na Birmânia, ali perto da Índia. Mais tarde, Judson foi imprisionado, né, houve guerra entre o país e a Inglaterra, ele foi levado para a prisão, sofreu muito, foi libertado, né, foi um esgotamento mental muito grande para Judson, mas ele traduziu a Bíblia. Olha, note bem que os missionários traduziram muito a Bíblia. Eles eram muito, assim, pessoas linguísticas, né, envolvidos. Até hoje, os missionários são envolvidos na parte linguística de traduzir a palavra de Deus na língua do povo onde estão trabalhando. Nós entendemos, então, que ele foi capaz de traduzir a Bíblia numa língua muito difícil da Birmânia, né? Muito difícil, e ele traduziu toda a Bíblia na Bíblia birmanesa, né? E foi a imprensa. Graças a Deus por isso. O Evangelho cresce, o Evangelho propaga, e os resultados é que muitos vieram a conhecer Jesus Cristo. Um dos seus maiores trabalhos foi entre a tribo dos Carens, né? Uma tribo grande, né? Em 1831, 57 povo dessa tribo indígena foram batizados, fizeram parte da igreja, né? E continuaram crescendo, e os Carens vieram a conhecer Jesus Cristo, né? E 97% das igrejas estabelecidas ali em Birmânia, entre os Carens, eles então já tinham o sustento próprio. Então, igrejas autônomas. E aí isso foi bem que 1830. Então você vê que a ideia de igreja autônoma, de plantação de igreja autônoma, vem já desde aquela época, né? Então, daquele povo chamado o povo Carens, né, hoje 26% são convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus por estes homens de Deus. Então, isso é ali na parte da Ásia. Agora, nós vemos então mais tarde na China, missões indo para a China, missões modernas, onde igrejas estão enviando missionários. E um dos que nós temos o maior missionário da época lá, que nós temos na história de missões, é chamado Hudson Taylor. Então, Hudson Taylor, ele também foi inglês, né, 1830 até 1900, e a gente nota que ele, então, começou de levar o evangelho para o povo da China. Muito difícil o trabalho entre os chineses, e ele decidiu começar uma missão nova, chamada a Missão para o Interior da China, ou a Missão Interior da China. E essa Missão Interior da China, Deus usou grandemente para, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, levantou vários missionários, chegaram a ter mais do que 1000 missionários por esta missão, tudo com o intuito de alcançar, nesse período, um pouco antes de 1900, nesse período, o povo chinês com a palavra de Deus. E aí nós vemos que o alvo era de ser sustentado, uma missão autônoma, uma missão independente, sustentado por igrejas e indivíduos que assumia sustentar um missionário, enviando um missionário então para a China. A missão cresce, né? Muitos
missionários foram usados por Deus. Já em 1895 já tinha 640 missionários. Uma missão com 640 missionários na China, investindo as suas vidas ali com aquele povo chinês. Houve muita perseguição, não foi fácil, mas Deus usou Hudson Taylor. E assim, então, a missão interior da China foi também um modelo de missões que nós temos hoje. Hoje nós temos missões além, nós temos missões novas tribos, nós temos essas missões independentes que as pessoas enviam suas ofertas e comprometem a orar em favor do missionário e envia o missionário para o campo missionário através da igreja local. Então nós vemos como Deus usou já mais do que 150 anos atrás, Deus usando essas pessoas para estabelecer muito do que nós temos de missões hoje. Um dos missionários, Johnny e Betty Stam, mais tarde, né, em 1927, foram para a China e eles formaram lá do Instituto Bíblico chamado Moody, o Moody Bible Institute, onde também eu estudei nos anos 70, né? E eles então, nos anos 1927, por aí, foram para a China e ali houve muita dificuldade quando o regime comunista chegou e foram martirizados. Um dos primeiros mártires ali na China, dando as suas vidas por amor ao povo chinês, né? Graças a Deus por esses. Ele escreve aqui, quando ele estava na prisão, quando ele estava numa situação difícil, né, que ele escreve como que ele pede a oração dos missionários em favor dele, né? O resultado foi assim que muitos, quando viram a morte de John e Betty Stam, dando suas vidas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, muitos levantaram a levar o Evangelho também para aquele país. Apesar da grande dificuldade ali na China, naqueles anos, Deus levantou muitos missionários a fazer parte da missão interior da China. E assim nós temos então várias histórias. Eu quero passar aqui com vocês, eu tenho tanta coisa aqui na apostila que nós usamos lá no seminário Thompson, né, com a nossa história de missões, e hoje nós temos que estar olhando, né, no nosso horário, tendo cuidado do nosso horário aqui, né, para não passar e ultrapassar. E vocês também estão ouvindo, mas eu quero passar para vocês alguns outros. Por exemplo, na África, né, nós temos vários missionários chamados aqueles pioneiros que começaram e entraram na África. Em 1817, o Robert Moffat, um missionário na África do Sul, foi usado por Deus e ele permaneceu 53 anos no campo missionário lá naquele local da África do Sul. E foi grandemente usado por Deus ali para levar o Evangelho ao povo africano, né? O povo africano daquela época. Nós vemos outro missionário grandemente usado por Deus, vocês já ouviram dele, né? O David Livingstone, né? Lembram dele? David Livingstone foi um missionário escocês. 1813, ele vai então para o centro da África. Então, ele era missionário, mas também era explorador, né? A Cataratas Victoria Falls, né? Ele achou, né, a fonte lá, o começo, né, do Rio Nilo. Ele explorou muito ali o Congo, muito aqueles locais do centro lá da África. Alguns até achavam que ele já tinha morrido, mas ele estava explorando lá no meio das florestas, né? E Livingstone, então, foi muito conhecido como um explorador e também levava o Evangelho enquanto ele estava explorando aqueles locais, aqueles rios, descobriu lá grandes lagos e vários povos, né? Várias tribos ali no centro da África e foi grandemente usado por Deus nesse sentido. Livingstone, ele recusou de voltar para a Inglaterra e preferiu morrer
entre o povo dele, entre o povo indígena ali na África. Ele foi encontrado morto sobre os seus joelhos, não é? Numa chupana bem rude, ali bem pequena, numa aldeia, onde que o chefe chamado Chitambo, lá do lago Banguelo, então este homem, ele morreu entre os indígenas. Mais tarde, né, o seu corpo foi levado para a Inglaterra para ser enterrado lá, mas sabe o que eles fizeram? O seu coração foi enterrado numa árvore ali em Maputo, na selva da África. Meu coração está aqui entre os africanos. E assim, então, nós temos um homem que até dizem que lutou, né, com os leões, ali é muito conhecido na história de David Livingstone. E nós agradecemos a Deus por começar a levar o evangelho para o continente africano. Agora aqui, note bem que esses são os missionários que estão levando o evangelho de Jesus Cristo em obediência à grande comissão. Lembra que nós já estudamos que missões antes era missões um pouco mais diferente, porque tinha muita mistura na Idade Média com a Igreja Católica. Depois da Reforma, agora sim, depois da Reforma, e mais chegando para a era agora de missões modernas, agora é o Evangelho, esses homens de Deus, querendo levar o Evangelho puro, o Evangelho de Jesus Cristo, que nós cremos hoje, para as nações diferentes, né? Então aí na África do Sul, na Oceânia, lá no Oceano Pacífico, eu queria mencionar alguns aqui. Um que eu queria mencionar com os amados ouvintes é um chamado John Patton, também era escocês, 1824, e ele leva então o evangelho para o povo dos mares do sul, né? Aquelas ilhas ali no Oceano Pacífico. E ele vai para a ilha de Aniwan e ali leva o evangelho. Ele diz que o evento mais importante quando esse povo começa a converter ao Senhor Jesus, e ele escreve aqui algo muito lindo que eu queria ler para vocês. No momento em que coloquei o pão e o vinho naquelas mãos daquele povo indígena, antes manchado com sangue de canibalismo, agora estendidas para receber e compartilhar os símbolos do amor do Redentor, o pão e o vinho. Tive um antigozo de alegria da glória que quase partiu meu coração em pedaços. Jamais provarei uma bênção mais profunda até que venha contemplar a face glorificada do próprio Senhor Jesus. Olha o amor esses missionários tinham para o povo indígena. O amor de ver esse povo converter ao nosso Senhor da glória e ver esse povo convertido receber a ceia do Senhor. Que coisa linda, né? Então, todas essas histórias, né, lindas, as condições do povo eram horrores, eram canibalistas, eles viviam na miséria, viviam na violência, viviam querendo matar um ao outro, e é a condição que os missionários acharam esse povo. Ali naquelas ilhas, sul do Pacífico, ali perto de Nova Zelândia, ali chegando, né, a Polinésia e aquelas ilhas daquela região ali do Oceano Pacífico. Então, assim, Deus usou servos do Senhor para ir para essas ilhas, levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós amamos tanto isso, né? Como Deus grandemente fez isso entre os povos e entre as nações. Agora, os últimos minutos que nós temos aqui, eu gostaria de dar uma palavra sobre a América do Sul, né? E nós temos aqui, na América do Sul, vários missionários que foram usados por Deus. Na Argentina, um senhor que abriu escolas, usou a palavra de Deus,
usou um centro de ensino. Lá na Argentina foi um homem chamado o James Thompson, não é parente meu não, né? Thompson é um nome conhecido como Silva aqui no Brasil, né? O Souza, né? Mas esse homem foi grandemente usado na Argentina. Isso aqui é 1820, missões na Argentina, né? Mais tarde, mais para nossa época, Deus usou também um homem chamado Luiz Palau para levar o evangelho a muitos argentinos. Grandes campanhas evangelísticas em 1960, grandemente usado por Deus, é um argentino que Deus usou para a glória de Deus. O último evento evangelístico que ele fez, teve mais do que 60 mil pessoas presentes, levando o evangelho de Jesus Cristo. Então o evangelho de Jesus Cristo foi levado ali para a Bolívia, para a Colômbia também, um local muito necessitando do evangelho de Jesus Cristo, né? E um senhor chamado Bittman foi um missionário da Associação Wycliffe que levou o evangelho ali em Bogotá, e Deus usou grandemente este servo do Senhor. Muitos voluntários vieram para através da vida de Bittman, a vida que ele levou. Muitas vezes ele sofreu, ele ficou 48 dias cativeiro lá na Colômbia, depois foi executado no dia 7 de março, e através dele mais do que 200 missionários se levantaram por causa da vida deste homem chamado Bittman ali na Colômbia, e a missão Wycliffe levou o evangelho em muitos lugares da Colômbia. Equador também foi um local onde uma rádio muito importante, né, foi começado em 1931, a estação A Voz dos Andes, né, muito conhecido naqueles anos. Eles fizeram a rádio a chegar a 500 mil watts, então muita potência no mundo inteiro. HCJB, né, conhecido, né, As Vozes dos Andes, né? Então nós vemos como Deus usou grandemente ali no Equador para a divulgação, por causa da altitude, por causa das montanhas ali no Equador. Então, e a antena e a potência da rádio, então foi através do mundo inteiro, né? Foi levado através do mundo inteiro, vários estudos da Palavra de Deus, Voz dos Andes, né? Ali também na Colômbia nós temos as novas tribos, a Operação Auca, os índios Auca, que os 5 missionários foram martirizados pela tribo. Mais tarde, até algumas das esposas voltaram para alcançar a tribo Auca. E uma das histórias muito interessante através disso tudo é que um dos índios que converteram depois, né? Um dos índios que converteram depois se tornou um dos líderes da igreja entre a tribo Auca. E um desses líderes que participou em matar os 5 missionários, ele batizou um dos filhos dos missionários. Não é uma coisa? E não é a graça de Deus? Olha, veja bem, eles foram martirizados, aqueles 5 missionários, as esposas voltaram para levar o evangelho para o povo chamado Auca, e o líder mais tarde batiza um filho de um daqueles missionários que foi martirizado. Isso é Deus, isso é a graça de Deus em transformar nações, em transformar povos, em transformar essas tribos indígenas no mundo inteiro. História de missões é uma coisa maravilhosa, da graça e o amor de Deus. A igreja começou no dia de Pentecostes com a visão até os confins da terra. Até os confins da terra. E nós estamos chegando aqui a muitos missionários ali, Paraguai, no Peru. Eu não tenho tempo de falar, mas eu quero abrir agora para nós falarmos sobre o Brasil.
o evangelho chegando ao nosso querido país, o Brasil. 1555. Ficaram chocados com a data? 1555. Os primeiros missionários, os huguenotes franceses. Os huguenotes franceses vieram para o Brasil e começaram de pregar o evangelho. 2 pastores bem preparados, vários jovens que vieram junto com eles para ajudar e levar o evangelho. Eles viveram no mato ali, na Baixada Guanabara, ali no Rio de Janeiro, né? E tinha um senhor que era capitão do navio deles, um senhor muito mau, e criou um problema ali, muitas acusações contra os missionários, e os huguenotes escaparam, este senhor muito mau, esse capitão do navio, e foram para uma ilha. E infelizmente ali eles estavam meio escondidos e os jesuítas acharam eles e eles foram todos mortos. Então os primeiros missionários huguenotes ali na Baixada ali, Guanabara, ali no Rio de Janeiro, foram todos martirizados, os primeiros missionários. Depois nós temos 1624. Olha, o Brasil, como é lá, 1550, agora 1624. Os holandeses, eles vieram para o litoral brasileiro e muitas pessoas converteram pelo esforço dos holandeses. Tinha mais do que 40 pastores e eles estavam mantendo 8 missionários encarregados de pregar o evangelho ao povo indígena e implantar, então, igrejas autônomas entre o povo indígena. Imagina que coisa! Mas isso foi totalmente desfeito, porque, vocês sabem, né? Da batalha entre os portugueses e os holandeses. Os portugueses ganharam e eles foram então expulsos e a comunidade foi completamente desfeita pelos exploradores e o exército português. Então aí nós vemos os huguenotes tentaram, os holandeses tentaram e já estavam crescendo, já estavam com um trabalho muito bom aqui no Brasil. Mas isso, os holandeses, só para vocês saberem, foi na Bahia e em Pernambuco, viu? Bahia e Pernambuco, onde o evangelho entrou em 1624. Mas foi totalmente desfeito. Acabou, não tinha mais. Lembra que a perseguição era muito forte da Igreja Católica naquela época de qualquer entrada dos evangélicos, não é? A perseguição muito forte. E nós temos um outro senhor chamado o Daniel Kidder. O Daniel Kidder, ele foi interessante porque ele chegou aqui no Brasil e eles então escreveram muito sobre o Brasil, escreveram a necessidade do evangelho num continente enorme, um país enorme, e eles então queriam escrever. Então escreveram muitos detalhes. O Kidder foi muito usado por Deus para escrever sobre a necessidade de evangelizar o Brasil, de levar o evangelho ao povo indígena. Lembra que o povo indígena era a maioria naquela época ainda. Então nós entendemos que assim esses escritos que ele escreveu foi lido por outros. Foi lido por as pessoas que estavam na Escócia, por pessoas que estavam nos Estados Unidos. Interessante que as escritas da necessidade de evangelismo no Brasil foi uma coisa interessante que motivou outros missionários a vir ao nosso país aqui no Brasil. Então nós temos aqui como é que começou então um trabalho permanente no Brasil? Quando é que começou um trabalho permanente no nosso país? O evangelho chegando aqui, não é? A Inquisição muito forte por 300 anos aqui no Brasil, né? E era muita perseguição, muita dificuldade. Como é que começou? Bom, tem um casal chamado Roberto e Sara Calle, né? O casal Roberto e Sara Calle, eles foram os congregacionais daquela época e ele formou em medicina,
queria ir para a China, mas acabou indo para as Ilhas Madeira, lá perto de Portugal. E nas Ilhas Madeira ele foi expulso ali pelo o povo das igrejas católicas daquela época, e ele foi proibido de pregar o evangelho, né? Diz que quando ele saiu, ele precisou se disfarçar como uma mulher, levaram ele para um navio, e quando ele entra no navio e olha para trás, e ele vê nas Ilhas Madeiras todas aquelas igrejas que foram estabelecidas pelo esforço, trabalho, servindo o nosso Deus, ele podia ver então queimando todas as igrejas, ali do navio, olhando para as Ilhas Madeiras. Fazer o quê? Deus então faz com que ele vá para os Estados Unidos e lê sobre o que Kidder, né? Lembra que eu falei de Kidder, que ele falou as escritas da necessidade do evangelho no Brasil? Ele é motivado pelas essas escritas, e o casal Cali então entram no Brasil. E quando chegam no Brasil, em 1852, por aí, eles então começam o primeiro trabalho em português permanente no Brasil em abril de 1855. Então, se você quer uma data do primeiro trabalho permanente no Brasil em português, lá tinha trabalhos entre os ingleses, entre os escoceses, tinha trabalho, mas era em inglês, não era em português. Agora, o trabalho, a primeira escola bíblica dominical em português em abril de 1855. 3 anos mais tarde é estabelecida a Igreja Evangélica Fluminense. Então aí nós já estamos vendo já um trabalho autônomo, né? As igrejas começam agora a ser formadas, as igrejas evangélicas daquela época, igrejas muito sólidas, muito conservadoras, igrejas que levavam a sério a pregação do evangelho. Nós vemos então que ele então ajudou o imperador Dom Pedro II, né? O imperador ficou doente, e quando ele ficou muito doente, né? E foi usado por Deus, né? Aqui nós vemos aqui que o Dr. Cali, ele foi chamado para prestar serviço médico ao imperador Dom Pedro II. Então o Dr. Cali pediu um favor ao povo brasileiro, não queria nenhuma gratificação por nada, ajudou a recuperar a saúde. Eu acho que também o filho do imperador ficou mal e recuperou a saúde. Deus usou o Dr. Cali nessa área de medicina. Mas ele fez 2 pedidos. Ele fez um pedido de um decreto 3069, que os ministros das religiões toleradas podiam efetuar, então, casamentos, que seria válido desde o registro na Secretaria do Império. Então aí nós temos agora o casamento em cartório, que antes o único casamento que era reconhecido era pela Igreja Católica, e agora ele fez o pedido ao imperador Dom Pedro II para que os casamentos fossem efetuados na câmaras municipais, em vários municípios, e até hoje no Brasil nós temos então os casamentos feitos em cartório. Foi através do Dr. Cali, que é um pedido que ele fez, né? E a legalização do nascimento dos filhos dos pais protestantes, porque era mais pelo batismo da Igreja Católica, então tinha um registro pela Igreja Católica. Então agora, no cartório, todos então iam ser registrados como nascido, assim como brasileiros, no solo brasileiro. Interessante, né? Então lá em 1855, 1860, isso tudo acontecendo com resultados que nós temos até hoje por causa desses missionários daquela época. E aí nós temos então o evangelho crescendo, os presbiterianos logo vieram, um senhor chamado Simonton. Eles vieram ao Brasil em 1859. Então, Cali em 1855, EBD, o primeiro EBD pelos presbiterianos, 1859. Os batistas vieram com o casal Bagby e Taylor, né?
Eles chegaram em São Paulo, logo eles foram para a Bahia, o Taylor foi lá para a Bahia também, o Bagby também, e a primeira igreja batista da Bahia, ou do Brasil, né, foi organizado em 1883. Então tinha 25 membros e 35 alunos matriculados na EBD, ali em Salvador, na Bahia. Primeira igreja batista do solo brasileiro, por esses missionários, o casal Bagby e Taylor, da Convenção Batista do Sul, lá dos Estados Unidos. E aí nós vemos então que foi iniciado logo após isso, né, através da esposa do missionário Bagby, a Anna Bagby, ela foi iniciado um colégio. E o colégio então cresceu e hoje nós temos a organização da Convenção Batista, né, aqui no Brasil, 1912. Então nós louvamos a Deus por estes missionários. Agora houve vários missionários que eu quero fazer aqui, menção nos últimos minutos que eu tenho aqui. Espero que vocês não estão cansados aí de ouvir essa história, mas é linda essa história. A história é nossa, brasileira aqui, né? Nossa história. Vários missionários Deus usou para levar o evangelho ao povo indígena também aqui no Brasil, né? Aí nós temos... eu quero fazer menção aqui de Salomon Ginsburg, foi um grande servo do Senhor. Ele fez várias viagens e passou aqui por Conquista também, né? E Salomon Ginsburg foi grandemente usado por Deus. Ele começou com os congregacionais, mais tarde ele se tornou com os batistas, e você nota no Cantor Cristão várias traduções, vários hinos, Salomon Ginsburg traduziu. Então nós temos então o Ginsburg, e ele era um senhor lá da Europa, se não me engano, da Polônia. Ele veio ao Brasil, converteu ao Senhor Jesus Cristo, um judeu convertido ao Senhor Jesus. E ele levou o evangelho como comportou, né? Levando o evangelho, subindo e descendo ao norte e sul do nosso país, muitas vezes montado em animal, levando o evangelho de Jesus Cristo. E ele fez um trabalho excelente em Salvador, na Bahia, e nós agradecemos a Deus pelo trabalho de Salomon Ginsburg. E assim, ele foi também um dos primeiros ali da Convenção Batista Brasileira. Salomon Ginsburg, né? Muito usado por Deus. Aí nós temos missões entre os indígenas, né? A missão Kaiowá, o casal Lloyd e Orlando Andrade, ali em Mato Grosso do Sul hoje, né, que nós conhecemos. Eles levaram então o evangelho. Era uma missão começada também pelos presbiterianos. Os presbiterianos trabalharam muito com essa missão. A missão Novas Tribos do Brasil, Paulo Korenchuk, né? Korenchuk então foi brasileiro, foi preparado pelo Instituto Peniel para levar o evangelho, ali o instituto em Jacutinga, Minas Gerais. Muitos missionários que já saíram ali de Jacutinga, né, da missão Novas Tribos no Brasil, levando o evangelho para várias tribos indígenas do nosso país. Então ele foi o primeiro missionário brasileiro pela missão Novas Tribos do Brasil. Nós louvamos a Deus, né, por este servo do Senhor, isso já em 1965, por aí, e ele trabalhou entre o povo indígena chamado Yanomami, ali na Amazonas. Muito difícil, mas ele foi o primeiro missionário. Graças a Deus por tudo que Paulo fez. Alguns daquele povo vieram a converter ao Senhor Jesus Cristo, do povo Yanomami. O primeiro contato foi em 1969, o trabalho que Paulo Korenchuk fez entre a tribo Yanomami aqui no Brasil. Pois nós louvamos a Deus por esses servos do Senhor que foram comprometidos de levar o evangelho a nós. Um pouquinho aqui sobre o evangelho chegando em Vitória da Conquista, como eu mencionei, Salomon Ginsburg passou aqui. Nós temos Tertulino, né, que converteu ao Senhor Jesus Cristo.
aqui na Felícia, aqui perto tinha uma fazenda chamada Felícia, que hoje é onde nós temos morado dos pastores 1, 2 e 3. Ali na Felícia, ele recebeu uma Bíblia, o Evangelho foi pregado entre o seu povo, seus parentes, os funcionários da fazenda da Felícia, e vários deles converteram ao Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha pastor aqui em Conquista, então ele disse, bom, a Bíblia diz aqui que tem que batizar, então vou batizar esses convertidos. Então foi assim que foram batizados os primeiros convertidos aqui em Conquista, um pouquinho antes de 1900. Né? A primeira igreja foi organizada em 1900 e antes disso começou ali na Fazenda Felícia. Aí nós temos pastores depois, um pastor que veio logo depois, Batista, diz, o que eu vou fazer com esse povo que foi batizado pelo irmão aqui Tertulino? Então eles decidiram, não, esse povo vamos deixar batizar, mas daqui em diante quem vai batizar será o pastor. E assim foi o começo, né, da primeira igreja, né, trazendo o Evangelho de Jesus Cristo. A primeira igreja teve um marco muito significante aqui na nossa cidade. O pastor Gerson Rocha, que chegou em 1957, e o Evangelho, então, propagando através de missões. A primeira igreja sempre envolvida em missões e chegaram a sustentar muitos missionários pelo Brasil todo e também o mundo afora. Hoje, o pastor Vitor da primeira igreja tem lançado também um trabalho muito bom para sustentar pessoalmente missionários. Eu acho que tem mais do que 80 missionários sustentados pela primeira igreja aqui na nossa cidade. Nós que somos os da Igreja Bíblicas Congregacionais, quem vos fala aqui, eu cheguei aqui em 1984, Deus nos abençoou, que fomos usados por Deus para estabelecer 6 igrejas e congregações aqui na nossa cidade. Em 2001, pastor José Pereira e irmã Edna Reis, as 2 famílias vieram aqui para Vitória da Conquista. Foi estabelecido o Seminário Teológico Bíblico Thompson, STBT, Seminário Thompson. E aqui, então, na nossa região, o seminário tem sido usado por Deus. Já mais do que 400 alunos já formaram desde 2003. Nós temos várias extensões, as extensões que têm sido lá em Vitória, no Espírito Santo, em São Mateus, no Guriri. E temos ali em Santa Cruz de Cabralha, teve várias extensões Bom Jesus da Lapa, em Salinas, em Itaiobês, em São João do Paraíso, não é? E vários locais aqui na nossa cidade têm sido estabelecidas as extensões do seminário. Vários obreiros têm sido treinados e hoje são pastores nessas regiões do interior da Bahia, norte de Minas, ali no Espírito Santo, o sul também da Bahia. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de participar desse trabalho de treino de pastores e missionários para a obra do Senhor. E aí chegamos no final da nossa história. Pois é, começou lá atrás, né? E chegamos aqui até o Brasil, até Vitória da Conquista. E louvamos a Deus pelo privilégio que Deus tem dado a nós. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, ó Deus, pela maneira em que missões espalhou através do mundo inteiro, chegou até as Américas, chegou ao Brasil, em 1855, permanente, aqui em Conquista, antes dos anos 1900. Obrigado pelas igrejas batistas e outras igrejas aqui na nossa região, nossas igrejas bíblicas congregacionais, comprometido com a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Obrigado pelo Seminário Thompson. Abençoe, ó Deus, que mais alunos venham participar desse seminário para o próximo ano e que o Teu nome seja glorificado através do trabalho de Deus. Nada de glória para nós, toda a glória e toda a honra a Ti, pois Tu és o Senhor de missões. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Semana que vem, mais uma vez, o Seminário Thompson continua trazendo estudos para vocês. Até mais.